Olá, gente querida, povo de Deus, como vocês estão? Como você está, minha irmã preciosa? Tudo bem? E você, meu irmão amado, que sempre nos acompanha, tudo bem com você também? Mais uma vez, Deus nos dá a grande oportunidade e privilégio de chegar até você através desta live e implantar no teu espírito o infalível evangelho da graça de Deus. É a coisa mais linda quando o evangelho se torna claro. A coisa mais linda é quando o evangelho se torna límpido, livre da religiosidade. A coisa mais linda é quando eu enxergo a grandeza da obra da cruz, os feitos notáveis do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Dentro de nós acende algo novo. Dentro de nós se manifesta uma vida totalmente nova que nós não conhecíamos. É como se acendesse uma chama e cria-se dentro de nós uma expectativa, uma alegria, um regozijo muito grande, e nós percebemos que passamos a ser pessoas totalmente livres. Aquele fardo que pesava sobre nós, aquelas preocupações, aquele jugo da lei, aquelas cobranças, exigências que nos era imputada a cada dia, aquela incerteza da vontade de Deus, o que era, o que não era, todas essas coisas desaparecem da nossa mente. Nós passamos a compreender o grande amor de Deus, a grande graça de Deus, que foi derramada sobre nós abundantemente. E isso nos torna cada vez mais pessoas livres. E se cumpre aquilo que Jesus Cristo disse. Ele disse: quando vocês conhecerem a verdade, repare bem, a palavra conhecer vem antes da palavra verdade. Ele disse: conhecereis a verdade vai fazer o que em mim? Essa verdade conhecida fará o que em mim? Essa verdade conhecida nos libertará. Fará de cada um de nós pessoas totalmente livres. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos uma voz, para sermos um cooperador da tua fé, do teu crescimento espiritual. Paulo disse ali na sua primeira carta dele aos Coríntios, ele diz: eu plantei. Depois veio o ministério do Apolo, e fala que Apolo regou o que Paulo tinha plantado. Mas nem Paulo e nem Apolo pôde dar o crescimento. Aí Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ele diz que vocês são o edifício de Deus e a lavoura de Deus. Então o crescimento vem de Deus. Então o que fará você compreender a verdade não sou eu. O crescimento vem de Deus. O que tornará a tua mente renovada não sou eu. O crescimento veio de Deus. O que te levará a uma profundidade grande no conhecimento do Evangelho é Deus, porque o crescimento vem de Deus. É Ele que opera na tua mente, no teu coração. É Ele que através do conhecimento vai renovando o teu espírito. É Ele que vai despertando as verdades dentro de você. Por isso que a fé vem pela pregação ou pelo ouvir. E o ouvir a pregação vem pela palavra de Cristo. Repare bem, vem pela palavra de Cristo, que é o evangelho da graça de Deus. Então é Ele que vai te dando a medida de crescimento, que vai iluminando a tua mente, vai trazendo clareza. Ele vai soltando as prisões da mente, acrescentando a verdade. Só Deus pode fazer isso em você. A nossa função é falar.
A função de Deus é te dar o crescimento e te dar a revelação do Evangelho da graça de Deus. E eu acredito que muitos de vocês, eu nem os conheço, não sei nem quem vocês são, por esse Brasil todo e até fora do Brasil, acredito que muitos de vocês foram iluminados, despertados do sono, acordaram, enxergaram, hoje tem uma vida espiritual em alegria, em regozijo, acabou o fardo da religião evangélica. Eu acredito que muitos e muitos de vocês alcançaram e entendem essa forma que eu estou falando. E isso para mim é o grande prêmio, é a grande bênção, é a minha riqueza. A minha riqueza está em saber que você entendeu o Evangelho da graça de Deus. Então vamos à palavra de hoje, vamos novamente abrir a Bíblia em Gálatas. Nós, nestas últimas 3 lives, nós falamos sobre Gálatas capítulo 3. E hoje vamos falar de Gálatas capítulo 4, emendando uma coisa com outra. Então quero dizer isso para você, isso é de suma importância. Você tem que dominar no conhecimento cada carta de Paulo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você tem que dominar no conhecimento cada carta de Paulo. Então você tem que pegar uma carta de Paulo e esmiuçá-la, não parte para outra coisa. O problema é que aqueles que estão se achegando na graça, eles começam a ouvir tanta coisa de todos os lados ao mesmo tempo, e eles começam no Espírito, Deus vai abrindo o entendimento, daqui a pouco eles começam a ouvir tanta coisa, tantas vozes, comer tanta coisa ao mesmo tempo, que cria-se uma grande confusão. Aí o tempo vai passando, quando você vai ver, eles estão na graça, mas não tem domínio sobre cada carta do apóstolo Paulo. Você tem que ter domínio nas 14 cartas que ele escreveu. O que é ter domínio? Ter uma visão clara do que cada uma quer dizer. Enquanto isto não estiver formado dentro de você, não tenha pressa, não fique ouvindo um monte de coisa, um monte de vozes, confundindo uma coisa com isso, com aquilo. Você vai ver que lá dentro você vai perder a tranquilidade, porque está comendo coisa que não deve. Então tem que pegar cada carta de Paulo, trabalhar em cima dela, fique tempo em cima de cada carta, se dedique a ficar 1 mês, 2 meses, em cima de cada carta de Paulo, esmiuçando, indo, voltando, mapeando os versículos, tentando entender por que Paulo escreveu isso, trabalhando em cada uma delas, garimpando as riquezas que cada uma delas tem. Você vai falar assim, pastor, eu tenho pressa, mas no conhecimento do Evangelho a pressa não é bom. Eu preciso crescer um pouquinho de cada vez, não dá para crescer em 1 mês, não dá para crescer em alguns meses, em 1 ano, são anos de trabalho, de garimpagem, que você tem que ter em cima das cartas, até você ter o domínio, o conhecimento sobre cada uma delas. Aí você vai ter uma visão ampla do que é Evangelho. Se você ficar ouvindo um aqui, outro ali, vem para lá, vem para cá, aquele falou que Jesus voltou, outro falou que não, aquele é para dar o dízimo, outro não é, a tua cabeça vai ficar assim. Eu sei que muitos de vocês estão com a cabeça assim, ouvindo muitas vozes, ouvindo muita coisa ao mesmo tempo. Isso aí atrapalha o teu crescimento espiritual. Então pegue uma carta, trabalhe em cima dela, fique meses em cima dela, e no decorrer dos anos você vai ver como você cresceu, como Deus falou e abriu o teu entendimento. Pensa nisso, tá bom? Então vamos lá, Gálatas capítulo 4, nós vamos ler versículos 1 até o 7, então acompanhe isso. Depois quando você for, ou melhor, quando você estiver ouvindo esta live, você anote esses versículos, abra sua Bíblia, releia, ouça aquilo que nós estamos dizendo, acompanhe se está escrito, se tem fundamento na palavra de Deus, para você não acreditar em coisas erradas. Fazendo assim, como Paulo disse para Timóteo, você vai se tornar um bom ministro de Cristo.
Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 7, que diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele nada difere do escravo, posto que é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Agora preste muita atenção. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu vou ler o versículo 4 de novo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, quando o tempo atingiu a sua plenitude, chegou o tempo certo, chegou a hora certa. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, olha lá, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele nasceu debaixo da lei, é o que Paulo está dizendo. Para quê? Ele responde no versículo 5: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração. Repare bem, não foi porque eu busquei muito, porque eu paguei preço, porque eu subi no monte, porque eu fiz vigília, porque eu me ungi, porque eu me consagrei. Não. E porque sou filho, Deus enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai, Paizinho querido, Deus é meu Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho você é herdeiro de Deus. Então vamos recapitular. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia e fundou as igrejas dos Gálatas. O que Paulo ensinou lá? Você já conhece o ensino de Paulo. Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus, a salvação pela graça, a obra de Cristo na cruz. Eu quero ler aqui Gálatas capítulo 3, o que Paulo pregou e expôs para os Gálatas no seu ensino. Ele diz assim: Gálatas capítulo 3, versículo 1: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então, o que Paulo ensinou na igreja dos Gálatas? Ele falou aqui: eu expus Cristo e este crucificado. Paulo falou tudo a respeito da obra da cruz. Ele fez uma exposição de tudo aquilo que aconteceu na cruz. Ele fez uma exposição de todos os benefícios que vieram do Cristo morto, do Cristo crucificado, da obra perfeita da cruz para cada um de nós. Paulo pregou o evangelho da graça de Deus, ensinou sobre a graça de Deus, mostrou a diferença do Velho e do Novo Testamento, ensinou que a lei acabou na cruz. E depois Paulo se ausentou. Aí chegou lá o pessoal da circuncisão. Quem é o pessoal da circuncisão? O pessoal do Velho Testamento, que guarda a lei, que só fica no Velho Testamento. Para nós, nos dias de hoje, aqueles que só pregam o Velho Testamento, campanha do Velho Testamento, os votos do Velho Testamento, os sacrifícios do Velho Testamento, as réplicas da Arca da Velha Aliança, que constrói ainda o Templo de Salomão, que vivem no Velho Testamento, pessoal da lei, e entraram nas igrejas dos Gálatas e disseram o seguinte: olha, o que Paulo ensinou não é só isso não, vocês têm que guardar a lei, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar sábados, vocês têm que praticar as festas judaicas, festas das primícias, vocês têm que praticar. E o que aconteceu? Eles foram influenciando os Gálatas com esse ensino da lei, e foram influenciando, e os Gálatas começaram a deixar o que Paulo ensinou, e começaram a se voltar para a lei, se voltar para o judaísmo. E aí que está
o grande engano e o grande erro. Quando a igreja que se diz ser corpo de Cristo, igreja de Jesus Cristo, ela omite as cartas de Paulo e se volta para o Velho Testamento e fica lá no Velho Testamento. Elas pregam Mateus, Marcos, Lucas e João até a cruz. Elas pregam os milagres, a mulher do fluxo de sangue, Zaqueu desce depressa. Elas pregam essa casta de demônio, não sai por jejum e oração, né? Elas pregam o batismo de Jesus, elas pregam o jejum, né? A multiplicação do pão. Aí quando elas querem oferta, falam: olha, viva a pobre deu tudo que tinha, você tem que dar tudo que você tem. E se voltam para o Velho Testamento do judaísmo e ficam lá, eles só pregam isso, eles não passam pela cruz. Então elabora em grande engano quem pratica isso nos dias de hoje. Porque para mim entender o que é evangelho, eu tenho que entender as cartas de Paulo, nem de Pedro. Olha, se você for ler Tiago, você não vai entender evangelho. Se você for ler as 3 cartas de João, você não vai entender o evangelho. Pode ler Pedro, você não vai entender o evangelho. Você só vai entender o evangelho e a obra da cruz claramente quando você ler as cartas de Paulo, ter controle sobre elas, fazer delas a base do teu conhecimento e a base da tua fé. Caso contrário, você não vai entender o evangelho. Então, se eu fizer como os Gálatas, deixar os ensinos de Paulo de lado e voltar para trás, eu estou voltando para o ministério da morte, estou voltando para o ministério da escravidão, e foi isso que os Gálatas fizeram. E aí Paulo escreve esta carta e diz no versículo 6 do capítulo 1, vou ler de novo isso: estou admirado que vocês tão depressa estão passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho pervertido? É que perdeu a pureza. É quando eu misturo o velho com o novo e faço uma bagunça dos dois. Eu misturo lei com graça. Eu quero introduzir todos os preceitos da lei e dizer que eles são evangelho. Não são. E não somente isso. Nos dias de hoje é quando eu trago a feitiçaria, o catolicismo, o espiritismo para dentro da igreja. Você olha para a televisão, você vê cultos que se falam ali, que são igrejas, que tem um pouquinho de macumba, de espiritismo, de catolicismo, de agorada, de coisas ungidas, não é verdade? Tem uma série de coisas que perverte o evangelho de Cristo, e isso aconteceu com os Gálatas. E Paulo fala: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue além do que temos pregado, vá além do ensino de Paulo. Abra os olhos nisso que eu estou te dizendo. O que Paulo está dizendo? Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que Paulo ensinou, que ultrapassa, que acrescenta coisas. Olha como isso é grave. Olha para mim, por favor, preste atenção no que Paulo está dizendo. Mas ainda que nós, Paulo está dizendo assim, se um dia eu me desviar e começar a falar coisas do judaísmo que vocês têm que praticar, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue coisa que vai além do que Paulo havia estabelecido, além do que Paulo ensinou, como Paulo manda que nós procedamos, ele diz: seja amaldiçoado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Então olha como isso é sério. Eu não posso sair do ensino de Paulo, eu não posso ultrapassar, eu não posso trazer lei e misturar com graça. Tudo aquilo acabou na cruz. Eu tenho que ter essa clareza bem distinta no meu espírito, no meu coração. E aí Paulo escreve essa carta mostrando para os Gálatas o erro que eles cometeram, a falha que eles permitiram que entrasse na igreja. Eles estão, Cristo, Paulo falou para ele, de nada vos aproveitará. Eles caíram da graça, eles saíram da graça e voltaram para trás. E Paulo vai trabalhando, escorrendo, né,
nesses capítulos todos, mostrando e ensinando a cada um deles, tentando trazê-los de volta à sobriedade, de volta para a graça de Deus. Até que nós chegamos neste capítulo 4, né, nessas últimas lives, temos trabalhado nesse assunto o tempo todo, onde Paulo fala a partir do versículo 4, olha lá. Vindo, porém, a plenitude do tempo, quando o tempo chegou na sua plenitude, para Deus tudo tem um tempo de se fazer as coisas, e quando esse tempo se cumpriu, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, ela, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então você tem que entender isso, olha, duas coisas: Cristo nasceu de mulher e ele nasceu sob a lei, querendo dizer o seguinte, ele nasceu debaixo da lei. Então Cristo nasceu como judeu, ele nasceu de mulher. É muito importante você saber disso, eu já falei isso bastante e vou te explicar de novo. Cristo teve uma mãe física, mas ele não teve um pai físico, ele teve um pai que é Deus. Então Jesus Cristo é Deus que nasce em forma de homem, ele não herdou nada de Maria. Quando a criança nasce, ela herda toda a genética sanguínea do pai. Você quer ver se o pai é verdadeiramente pai do filho ou o filho é verdadeiramente filho do pai? O que se faz? Se faz um exame de DNA, basta o exame de sangue para comprovar que o DNA da criança é o DNA do pai, que comprova que o pai realmente é o pai legítimo da criança. Então Cristo não tinha DNA de humano, ele não veio de Adão, ele não herdou o pecado de Adão, ele nasceu sem pecado aqui na terra. Se ele nascesse herdando alguma coisa de Adão, ele não poderia ser o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Vamos ler aqui, vamos ler, explicar isso com calma pela 1000ª vez. Vamos lá, João, né? João, capítulo de número 1. Você tem que memorizar essas coisas, vê-las, memorizá-las, não é? Para que entenda bem o Evangelho da Graça de Deus. João, capítulo de número 1, nós vemos aqui João Batista, ele dá um testemunho a respeito de Jesus. Quem é esse João Batista? Aquele que batizava no Rio Jordão, aquele que ainda fazia parte da lei, foi o último profeta da lei. Se você for ler Lucas 16:16, você vai ver o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João. Que João é esse? João Batista. Então está dizendo que a lei teve o seu vigor, a sua ação, a sua validade até João Batista. Então aquele João Batista que batizava no Rio Jordão, ele nasceu debaixo da lei. Aquele batismo com que ele batizava nas águas era um batismo de um personagem que vivia debaixo da lei. Mas agora ele dá um testemunho de Cristo, presta atenção nisso. Versículo 29 do capítulo 1. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nota bem o que eu estou te dizendo. João Batista vê Jesus. João Batista era filho de sacerdote, do sacerdote Zacarias. O pai dele conhecia tudo do Velho Testamento, o pai dele era sacerdote. Quando ele teve a promessa que João Batista nasceria, ele estava cumprindo o seu turno lá no templo, que apareceu o anjo e disse que ele teria um filho na sua velhice. Ele não acreditou. Vai ali em Lucas capítulo 1 e 2, você vai ver isso. Então, João Batista era filho de sacerdote. O pai dele deve ter ensinado tudo sobre a velha aliança para ele. Tudo sobre a criação do mundo, a queda do homem. Tudo sobre Abraão, Isaac, Jacó, a formação do povo de Israel. A lei trazida até Moisés, pois ele era sacerdote. Então João Batista não é alguém que ignorava o Velho Testamento. Não é alguém que não sabia nada de Êxodo 20.
de Êxodo 12, sobre a lei, sobre a Páscoa, sobre o Cordeiro da Páscoa. João Batista sabia daquele Cordeiro da Páscoa, que tinha que ser sem defeito de um ano, macho de um ano sem defeito. Ele sabia de todos os sacrifícios que eram feitos de acordo com a lei. Os animais tinham que ser sem defeito, sem mancha, senão não eram aceitos por Deus. Ele sabia tudo isso. Ele tem isso no conhecimento dele. Agora, quando ele vê Jesus Cristo, o que acontece dentro dele? Quando ele olha para Jesus Cristo, vem a revelação. A mente dele vai lá no passado, naqueles animais que eram sacrificados. Vai lá em Êxodo 12, aquele cordeiro da Páscoa que passaram o sangue nos umbrais da porta e foram libertos da escravidão de 430 anos. Quando ele vê Jesus Cristo, a revelação vem e ele fala: olha o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Ele identifica Jesus Cristo como o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro perfeito, um Cordeiro de Deus. Não era oferta de homem, não era oferta de pessoas no pecado, era um Cordeiro de Deus, entende? Perfeito, sem mancha, sem mácula. Então Jesus Cristo, ele era perfeito, ele trazia a genética de Deus, o sangue dele era um sangue de Deus, ele não herdou nada de Adão. Será que você entende isso? Jesus Cristo não tinha nenhuma mancha. A carne de Jesus Cristo não era carne pecaminosa como a nossa, que herdamos esta carne de Adão. Cristo não herdou nada de Adão. A carne de Jesus Cristo não era viciada no pecado como a nossa carne é. Na carne dele, ele era perfeito, porque se ele tivesse uma carne semelhante à nossa, igual à nossa, o que ia acontecer? Ele não poderia ser o Cordeiro de Deus e muito menos tirar o pecado do mundo, ele seria manchado. Então a carne dele era uma carne perfeita, por isso que ele nunca pecou aqui na terra, ele teve controle sobre todas as coisas, porque ele era o Cordeiro de Deus perfeito. Ele não tinha na carne dele as mesmas tendências que nós temos. A carne dele era uma carne santa, não herdou o pecado de Adão. Por isso que Jesus Cristo é Deus, homem, homem, Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem. O Deus que se fez carne, o verbo que se fez homem, que se transformou num homem. Será que você entende isso? Ele veio lá de uma outra dimensão, chamada dimensão celestial. Se introduziu no mundo, nasceu em forma humana. Por isso que o anjo disse para Maria que o ente santo que havia de nascer seria filho do Deus Altíssimo, seria chamado Filho de Deus. Porque se assim não fosse, ele não poderia ter tirado o pecado do mundo. Se ele tivesse uma carne igual a minha, igual a tua, ele não poderia ter tirado o pecado do mundo. Então, Romanos capítulo 8, nós vemos isso aqui todos esses dias. Eu quero ler só o versículo 3 para apoiar isso que eu estou dizendo. Versículo 3 de Romanos 8 diz: porquanto que for impossível a lei, no que estava doente, enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho, repare bem, em semelhança da carne pecaminosa. O corpo de Jesus Cristo tinha uma semelhança com a nossa carne, mas não era igual. Uma coisa semelhante é que tem uma aparência igual, mas não é a mesma coisa, é semelhante. Então, o que aconteceu com a lei? Quando a lei é dada para quem é espiritual. E a lei encontra a carne que nunca vai obedecê-la. Então a lei ficou enferma por causa dessa carne. A lei é dada para alguém espiritual, mas quando ela chega, ela encontra um monte de gente carnal. Então são incompatíveis. A lei e a carne são incompatíveis.
A carne não consegue obedecer à lei e nunca vai conseguir, e não está sujeito à lei de Deus. Então a lei ficou enferma. Por quê? Ficou doente. Por quê? Porque a carne não queria obedecer. Então criou-se um atrito da lei com a carne, e a lei se tornou enferma. Não havia um nascido da descendência de Adão capaz de obedecer à lei. Gerou-se um conflito, uma enfermidade entre a lei e a carne. Por isso que ninguém é justificado por obra da lei. Então vou ler de novo para que você entenda isso. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne de quem? Naquele corpo da cruz, na carne do Senhor Jesus Cristo. O pecado foi executado, foi condenado. Então Cristo teve um corpo de carne semelhante a mim, semelhante a você, mas a carne dele não era corrompida, porque ele não veio da genética de Adão, ele veio da genética de Deus. Então Jesus Cristo tinha uma carne perfeita, por isso que ele nunca pecou aqui na terra. Ele venceu todas as tentações, tudo, ele venceu tudo, nunca se submeteu ao pecado, porque ele não tinha esse corpo do pecado e da morte como nós temos. Ele tinha um corpo sem mancha, sem pecado, que não herdou nada de Adão, uma carne semelhante à nossa, porém sem a lei do pecado vivendo nela. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus puro, o sangue puro. Por isso que Deus estabeleceu no sangue dele a nova aliança. Por isso que ele foi capaz de levar o pecado na cruz e executá-lo, destruí-lo ali na cruz do Calvário. Por isso que ele foi capaz de cumprir a lei 100%. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você entende isso ou não? Jesus era um homem magnífico, perfeito. E você tem que entender uma coisa. Quando ele ressuscitou naquele mesmo corpo que morreu. Naquele mesmo corpo que foi traspassado. Aquele corpo ficou 3 dias no túmulo, no terceiro dia ele ressuscita naquele mesmo corpo, que ficou morto ali, e depois ele vai para o céu e vai ser glorificado. Você vê que quando ele aparece para Paulo, ele já está brilhando, o rosto dele já está brilhando como o sol, já veio como uma luz, totalmente glorificado. Mas o mesmo corpo, não foi um outro corpo, só foi o corpo revestido de incorruptibilidade. Eu tenho que ter clareza sobre isso. Então Jesus Cristo era perfeito, era o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. O sangue dele é sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Enquanto eu não tiver uma visão clara de Jesus Cristo, a perfeição dele, e que nenhum outro aqui na terra foi igual a ele, nem será, ainda que muitos se digam Jesus Cristo, todos são corrompidos na carne, ninguém se assemelha a ele, ninguém é. Só ele foi o único verdadeiro, o único caminho que existe, e não há outro. Então vamos voltar agora onde nós estávamos, versículo 4 e 5 de Gálatas 4. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei. Então Cristo nasceu como judeu, ele nasceu debaixo da lei. Para que ele nasceu debaixo da lei? Porque a lei precisava ser cumprida, e não tinha um que pudesse cumprir. Então eu quero ler um versículo aqui para você, Mateus capítulo 5, versículo 17, onde o próprio Jesus diz assim: não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então Jesus Cristo ele veio para cumprir tudo que os profetas disseram.
e tudo que a lei diz. Ele não veio revogar, ele veio para cumprir. Então, Cristo cumpriu a lei por mim e por você. Ele era perfeito. Finalmente a lei encontrou alguém compatível que pudesse cumpri-la. Encontrou alguém com um corpo semelhante ao corpo de carne pecaminosa, mas perfeito, espiritual, capaz de cumprir. Então Cristo, ele veio cumprir, ele nasceu debaixo da lei, nasceu como judeu, ele veio cumprir a lei, cumprir a velha aliança. Você tem que acreditar que Jesus Cristo cumpriu tudo aquilo. E depois que ele cumpre tudo aquilo passa, ele vem estabelecer uma nova aliança no sangue dele. Então vamos trabalhar um pouquinho mais na palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós já lemos esses versículos, vamos ler de novo. Você tem que entender que Cristo cumpriu tudo perfeitamente, ele era perfeito. Ele nunca cometeu um pecado. Ele foi o Cordeiro perfeito que foi cravado na cruz. E ali na cruz, ele tomou sobre si o pecado de toda a humanidade, de todo o mundo, nosso pecado. Ali na cruz, ele tomou sobre si as maldições da lei. Ali na cruz, ele foi a encarnação do pecado. O inocente tomou o pecado do culpado. Por isso que o sacrifício dele é sacrifício perfeito. Então vamos lá. Versículo 21 diz assim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele nunca pecou. Agora o que aconteceu na cruz? Ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feito a justiça de Deus. Então quando Cristo está ali na cruz, ele foi feito pecado, ele encarnou em si mesmo o nosso pecado. Ele não era pecador, mas ele foi feito pecado ali na cruz, para que o pecado fosse destruído, fosse executado, para que o preço da lei que se cobrava de cada um de nós fosse pago. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o pecado foi tirado. O defeito que o pecado trouxe, que está na nossa carne, não foi tirado. O defeito está aqui na nossa carne, mas o pecado, a culpa que pesava sobre todos nós, foi tirada. Por isso que ele teve que nascer de mulher, como eu e como você, nasceu debaixo da lei, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da lei. Então, eu tenho que entender que ele foi feito pecado para que eu e você fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, nós somos a justiça de Deus, nós somos justificados, nós somos a justiça de Deus. Por isso que não há mais condenação para mim e para você. Vamos ver outro texto, vamos voltar lá em Gálatas, onde estávamos, capítulo de número 3, naquele texto que Paulo diz. Vou ler o versículo 11 também, mas a tônica é o versículo 13. Paulo diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Então, se eu estou na velha aliança, carregado de obras religiosas, eu não vou ser justificado diante de Deus. Eu vou me condenar, não vou ser justificado diante de Deus. Aí ele fala, porque o justo viverá pela fé. A lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Agora vem a grande questão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão siga aos seus gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, você tem que entender que toda a maldição da lei, o que era a maldição da lei? Quando desobedecia, caiu uma maldição sobre o desobediente.
Olha como a lei era uma coisa rigorosa, dura, e se tornou o ministério da morte e da condenação. Então Cristo tomou ali na cruz, ele foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E ele foi feito maldição, ele se tornou maldito na cruz, porque ele tomou sobre si todas as maldições da lei. A maldição vinha por causa da desobediência à lei. Então ele tomou sobre si, ele foi feito maldito. Então ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, cumpriu a lei, foi o último sacrifício da lei, foi feito pecado na cruz, tudo aquilo que a lei condenava, tomou sobre si todas as maldições da lei. É por isso que nós dizemos, ele foi o sacrifício perfeito. Finalmente a lei encontrou alguém perfeito que a cumpriu. Finalmente a lei encontrou um homem perfeito que obedeceu 100% à lei e que se tornou o sacrifício perfeito que a lei exigia. Finalmente a lei encontrou alguém que cumpriu todas as ordenanças dela, e alguém que pelo seu sacrifício pôs um fim nela. Por isso que Paulo fala, não canso de dizer isso, Romanos 10:4, o fim de todo aquele sistema do Velho Testamento. Presta atenção, vou falar a mesma coisa. Se eu não entender o que é Velho e Novo Testamento, o que é antes e o que é depois da cruz, se eu não entender que o Evangelho não está no Velho Testamento, Velho Testamento é judaísmo, é a história do povo judeu, a prática das coisas dadas não para nós, mas para o povo judeu. Se eu não entender que toda a velha aliança acaba na cruz, e depois da cruz se estabelece um novo testamento no sangue de Jesus Cristo, aí é que começa o Evangelho. Se eu não entender essa separação, eu não consigo entender o Evangelho. Eu não consigo entender que tudo aquilo acabou na cruz. É o que Paulo está dizendo. Porque o fim da lei é Cristo. Tudo aquilo acabou para a justiça de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Será que você entende isso? Vamos ali em Mateus, Marcos. Só para enriquecer esse comentário. Marcos capítulo 15. Nós vamos encontrar ali uma coisa interessante. No versículo de número 33. Marcos 15, 33. Ali está falando sobre a morte de Jesus na cruz. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? No versículo 38, mas Jesus, tendo dado um grande brado, expirou, morreu, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem é filho de Deus. Então, o que aconteceu? Quando Jesus dá um brado e ele morre, entrega o Espírito, o véu do santuário, esse véu é aquele véu que separava o lugar santo dos santos dos santos. O santos dos santos estava lá, a arca da aliança, a vara de Araão que floresceu dentro da arca, o maná que caía do céu, tinha toda aquela simbologia dizendo que no lugar santo dos santos é ali que estava a presença de Deus. Agora ninguém, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso àquele lugar. O povo em geral não tinha acesso ali, dando a entender que ninguém tinha um acesso direto a Deus. Até então, por quê? Porque tudo que o povo tinha que fazer como oferta, eles tinham que entregar na mão dos sacerdotes. Só era autorizado o sacerdote fazer aquela oferta diante de Deus. As pessoas não podiam fazer aquilo direto a Deus. Por quê? Porque elas não podiam entrar onde estava a presença de Deus, no lugar chamado Santos dos Santos.
Mas quando Jesus Cristo morre, esse véu que separava o lugar santo dos santos foi rasgado de alto a baixo, dando a entender o quê? Que a justiça de Deus foi cumprida, que a lei foi cumprida, que todas as ordenanças foram cumpridas. Agora Deus sai daquele lugar chamado Santos dos Santos. Agora aquela arca que estava lá dentro não tem mais valor nenhum. Aquilo se tornou a arca da velha aliança. Aqueles querubins em cima da arca não tem mais valor nenhum. A vara de Araão que floresceu não tem mais valor nenhum. O castiçal que estava lá não tem mais valor nenhum. Nada daquilo que estava na arca agora tem valor nenhum. Deus saiu daquilo e abriu um novo e vivo caminho. Qualquer pessoa agora tem acesso direto a Deus. Não precisa mais de sacerdote do Velho Testamento, não precisa mais ritual da lei, não precisa mais arca da aliança, não precisa mais de templo, não precisa mais de véu. Tudo aquilo acabou. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então quando Jesus morreu, o que está registrado? Esse véu rasgou. Tudo aquilo da velha aliança acabou. Começa-se um novo tempo. Começa-se uma nova aliança no sangue do Senhor Jesus. Porque o fim de tudo aquilo é o quê? O fim de tudo aquilo, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Será que você entende isso? Será que você entende que quem ainda vive no Velho Testamento, só pregando o Velho Testamento, tem muita coisa linda lá, ele não prega o Evangelho, ele prega judaísmo? Será que você entende quando eles fazem aquelas campanhas baseadas em coisas do Velho Testamento e distribuem réplica da arca, miniatura, e fazem a campanha do segundo boi, e fazem a campanha de Gideão, e fazem campanha de Jericó, e chegam lá em Malaquias 3, roubará o homem a Deus, vós me roubais, e quer obrigar você a ser dizimista, dizer que se você não der o dízimo de tudo quanto você tem, você vai ser mentiroso, vai perder a salvação, o devorador vai vir sobre a sua vida. Quando eles fazem tudo isso, será que você entende que tudo isso acabou na cruz? Que tudo isso é judaísmo? Jesus pôs um fim em todas essas coisas. Acredito que você está entendendo. Recebo, conforme a turma diz, que os olhos do seu espírito, do seu coração estão sendo iluminados. Agora voltemos ao texto, Gálatas capítulo 4, versículo 4. O que Paulo está narrando aqui? Ele está mostrando para os Gálatas que a lei acabou. Ele está mostrando para os Gálatas que eles voltaram para trás, voltaram para o judaísmo. Ele está mostrando para os Gálatas que eles voltaram para o ministério da morte, da condenação. Está mostrando para os Gálatas que eles estão se desligando de Cristo, eles caíram da graça e entraram para um evangelho que não é evangelho, é um evangelho pervertido. É isso que Paulo está explicando. Então ele chega no versículo 4 e diz, explicando isso: vindo porém a plenitude do tempo, quando o tempo se completou, quando chegou o tempo de Deus nascer em forma de homem aqui na terra, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Como que Jesus nasceu? Nascido de mulher, nascido debaixo da lei, sob a lei. Ele nasceu como judeu, tinha que cumprir a lei. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Para quê? Aí Paulo responde: para resgatar os que estavam sob a lei. Então ele veio tirar a lei de cima de todos. Ele veio resgatar as pessoas do domínio que a lei tinha. Ele veio tirar todos de debaixo da lei, porque ele cumpriu a lei, executou o pecado na cruz e pôs um fim na lei. Então quando o tempo se cumpriu, Jesus Cristo teve que nascer de mulher como um homem, nasceu debaixo da lei como judeu. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei
a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então nós não vivemos mais no tempo da lei. Quando nós nascemos aqui na terra, o que estava em vigor é o Evangelho. Não estava em vigor a lei acabou há mais de 2000 anos atrás. A nova aliança está em vigor há mais de 2000 anos atrás. O problema é que a igreja fica no Velho Testamento. A maior parte da igreja não sabe dividir velho de novo, mistura tudo e fica lá na velha aliança. Eles não entendem que tudo aquilo acabou e Cristo vem estabelecer uma nova aliança. E agora, nesta nova aliança que começou há mais de 2000 anos atrás, Deus nos adotou como filhos. Você crê em Jesus Cristo de todo o coração? Você crê nesse evangelho da graça de Deus? Então você é filho de Deus. Você é filho de Deus, resgatado, salvo. Será que você entende isso? Você não está mais debaixo de lei, debaixo do Velho Testamento. Não está mais debaixo dos votos, dos sacrifícios da velha aliança, das festas judaicas. Não está debaixo mais daqueles símbolos. Não está mais debaixo. Tudo aquilo acabou há muito tempo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, agora na nova aliança, nós somos adotados, passamos a ser filhos de Deus. E o que Deus faz porque nós somos filhos? Olha lá. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, porque eu sou filho, o que Deus fez? Ele enviou ao meu coração o Espírito de Jesus Cristo. O mesmo Espírito que Jesus Cristo tem, nós temos. Como Jesus Cristo foi filho aqui na terra, na mesma proporção nós somos aqui na terra. Nós somos filhos. Nós somos filhos no Espírito. Será que você consegue entender isso? Libertos de toda a velha aliança, libertos do Velho Testamento, libertos da lei, fomos justificados, a dívida foi paga na cruz, tudo Jesus Cristo fez perfeita e impecavelmente. E porque agora nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai, Paizinho querido. Agora eu entendendo isso, como eu posso voltar para o Velho Testamento? Como eu posso voltar para o ministério da condenação? Como eu posso voltar a praticar as coisas do judaísmo? Voltar para o ministério da morte? São incompatíveis. E era isso que os Gálatas fizeram. E é isso que a maior parte das igrejas estão fazendo, voltando para a velha aliança. Eles nem passaram pela cruz ainda. Esse era o erro que os Gálatas estavam cometendo. E Paulo está corrigindo, mostrando a grande diferença do que é a graça e do que é a lei, do que é estar debaixo da graça, do que é estar debaixo da lei. E porque sois filhos, o que Deus fez? Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Agora presta atenção, de sorte que já não és escravo. Olha o que está escrito no versículo 7. Você que anda atrás de culto de libertação, campanha de libertação, vai naqueles apelos na frente da igreja para ser liberto, vem lá um pastor que às vezes está na lei, nem entende o evangelho da graça de Deus, pôr a mão na tua cabeça para te libertar do que? Carne, libertando carne. Ele vai pôr aquela mão de carne pecaminosa na tua cabeça. Ele vai achar que pode tirar alguma coisa de você ou pode acrescentar alguma coisa para você. É carne ministrando carne. Você vai acreditar nisso, ó. De sorte que já não é escravo. Você vai numa sexta-feira, num culto de libertação, sai o mal de você. Você não sabe que você é filho de Deus? Como é que você vai acreditar numa coisa dessa?
Vai ficar passando óleo na tua casa para te proteger do mal, sendo que você já é um liberto, você não é escravo, você não tem espírito de escravidão. Você percebe que essas igrejas feiticeiras destroem a cabeça das pessoas? Elas ficam nesse culto 1 ano, 2, 3, só se fala de diabo, é unção para isso, unção para aquilo, tudo é demônio, tudo é mandinga, tudo é olho gordo, tudo é inveja, o mal vai entrar na casa do crente, tudo é uma superstição. Acaba com a cabeça das pessoas esse evangelho de escravidão. O que Paulo diz no versículo 7? De sorte que já não és escravo, porém você é o quê? Você é filho. E não somente isso, sendo filho, você também é herdeiro por Deus. Então Deus não tem nenhum filho em escravidão. Olhe para mim, presta atenção. Você já entrou nessa verdade? Deus não tem um filho que precisa de libertação, porque já é liberto. Deus não tem um filho que precisa de imposição de mãos, porque os filhos de Deus já são libertos. Deus não tem um filho que precisa de culto de libertação. Isso é o pior engano que entrou na igreja, esse tal de culto de libertação, onde se invoca demônio. A tua igreja só invoca demônio. O teu pastor, seja lá quem for o seu líder, só fala do diabo. Você está num lugar de escravidão, porque está escrito aqui, de sorte que você não é escravo, você é filho. Então Deus não tem nenhum filho debaixo de escravidão. Nós que estamos no Evangelho já fomos libertos do império das trevas, transportados. Colossenses 1,13, postos no reino do Filho do seu amor. O reino para nós já veio, nós estamos no reino. Nós já vemos o reino com poder nos dias de hoje. Será que você entende isso? De sorte que já não és escravos, porém filho. E sendo filho, vocês também são herdeiros de Deus. O que quer dizer isso? Que tudo que Deus tem, todas as riquezas de Deus pertencem a nós. Todo esse universo criado por Deus me pertence a você. Nós somos herdeiros de Deus. Todos os mundos invisíveis que Deus criou, que nós nem sabemos que existe, nós somos herdeiros de Deus, de todas as dimensões celestiais. Tudo isso por quê? Porque Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, eliminou a lei, foi feito pecado, foi feito maldição no nosso lugar. E o que aconteceu com os Gálatas? Eles deixaram tudo isso de lado e voltaram para trás, para o judaísmo, voltaram para o ministério da morte, voltaram para o ministério da condenação. Eu vou terminar lendo o que já li hoje. Paulo dizendo para os Gálatas, imagine o apóstolo que pregou tudo sobre a graça de Deus para os Gálatas, e viu aqueles filhinhos, ele mesmo diz, eu vou ler aqui de novo, vou ler para você aqui, onde ele diz, no capítulo 4 de Gálatas, onde estávamos, ele ficou perplexo com tudo aquilo que aconteceu com os Gálatas, como eles deixaram a verdade de lado e se introduziram no engano. Então ele fala assim, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então Paulo sentia dores dentro dele, como alguém que está sentindo dores de parto. Ele viu que os Gálatas não cresceram, ficaram todos infantis, crentes ainda presos na carne, se voltaram para a lei, e aquilo era um sofrimento no coração do apóstolo Paulo. E ele fala, meus filhos, por quem de novo estou sentindo as dores de parto, até que vocês amadureçam e Cristo seja formado em vós. Quanta gente me pergunta coisas pelo WhatsApp, e pela pergunta que eles fazem, eu sei o que eles estão ouvindo, e sei que eles ainda são crianças na fé. Aí você responde, mas eles não conseguem acreditar direito. E é tão triste ver alguém que está começando na graça, é um bebezinho ainda, de repente começa a ouvir um monte de coisa que não convém, e acaba permitindo que essas coisas entrem na sua mente, e você que
é um irmão maior, está vendo que estão entrando num caminho que não deviam. Isso não é bom sentir e saber que isso acontece. Então Paulo fala, oh meus Gálatas, meus filhinhos, de novo eu estou sentindo as mesmas dores de parto até vocês amadurecerem, até vocês crescerem, Cristo ser formado em vocês. Então Paulo fala, admira-me que vocês estão passando depressa, tudo de novo. Vocês foram chamados na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Quem eram os perturbadores? Aqueles que trazem o Velho Testamento. Quem são os perturbadores? Aqueles que trazem a velha aliança e misturam com a graça. Quem são os perturbadores? O pessoal da lei, que está debaixo da lei. Eles são os que perturbam as pessoas. O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, presta atenção, os pregue evangelho que vai além do que temos pregado. Por isso que você tem que conhecer as cartas de Paulo. De novo vou repetir, porque se você não domina as cartas de Paulo, você vai começar a ouvir coisas estranhas e não tem como diagnosticar se é ou se não é. Porque muitas coisas que falam da graça não é. Como você não tem domínio sobre as cartas de Paulo, então você ouve algumas coisas sobre graça que não é. Mas como você não sabe diagnosticar, aquilo vai se introduzir em você e você vai acabar acreditando que é. E isso vai lhe fazer mal. Por isso estude cada carta de Paulo. Leia 10, 15 vezes cada uma, fique em cima delas. Eu vou falar de novo, 1 mês, 2 meses, você tem que dominar cada carta dele, porque quando vier qualquer palavra que se fale da graça, você vai ter anticorpos para detectar e repudiar, porque parece que é, mas não é. Agora, se eu não conheço as cartas de Paulo, eu acabo acreditando num monte de coisa que parece que é graça, mas não é graça, já é um evangelho pervertido, e já está por aí, infelizmente, no meio da graça já está acontecendo isso. Aí Paulo fala, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, os pregue evangelho que vai além do que ultrapassa o que Paulo ensinou, seja o quê? Seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além do que recebesse, seja anátema. Então nós vamos ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Foi uma alegria muito grande poder estar aqui nesta live, chegando até você. Eu tenho um enorme prazer em chegar até você com a palavra do evangelho da graça de Deus. Isso é que me motiva, que me dá vida. Isso que me traz riqueza em saber que isso chega até você. Isso que me traz segurança e paz e conforto, saber que eu estou alcançando alguém, o evangelho da graça de Deus. E assim nós vamos ficando por aqui. Eu vou me despedir de todos vocês dizendo graça e paz.